Olá, boa tarde, bem-vindos. Vamos aqui todos em conjunto e enquanto adeptos, porque nós não somos os ditos especialistas da bola, somos simples adeptos. Vamos aqui comentar a atuação do Benfica contra o Braga. O Benfica acabou por empatar o jogo e ser eliminado nas grandes penalidades, num jogo que foi para prolongamento. O Benfica manteve 1-0, apesar de ter estado a jogar a certa altura do jogo com 2 jogadores a menos. Portanto, o Benfica, a equipa do Benfica, os jogadores do Benfica, pelo brilho que tiveram em campo e pela atitude que tiveram, os jogadores que permaneceram em campo e que tiveram a inteligência de não serem expulsos, merecem a minha consideração, porque foram, de facto, uns guerreiros. Não foi suficiente para ganhar um Braga, que é uma equipa claramente inferior ao Benfica, uma equipa que tem sido a besta negra do Benfica esta época, infelizmente é verdade. O Benfica perdeu 3-0 de forma justa contra o Braga, salvo erro o mês passado, mas desta vez o Benfica foi eliminado, após impacto do Braga, no meu entender, não de forma justa, mas de forma injusta, porque houve aqui influência, no meu entender, uma influência muito grande da arbitragem. Obviamente que eu não posso estar aqui a dizer que o árbitro fez propósito para errar, porque isso pode me dar problemas, mas posso dizer que o árbitro errou. No meu entender, errou. Na minha análise, errou. Na minha análise enquanto adepto. E errou de tal forma que fez com que uma equipa muito superior como o Benfica, com um futebol muito mais agradável e com um futebol muito mais bem estudado, perdesse a eliminatória contra um Braga que estava a ser muito inferior ao Benfica até ao momento da expulsão de Bá. Bom, mas vamos começar pelo 11 inicial. O Benfica apresentou um 11 inicial que, no meu entender, não é o seu melhor 11. No entanto, tendo em conta que Rafa e Gonçalo Ramos estão a recuperar de lesão, e se tivermos em conta também a exigência que o Roger Smith mete nos jogadores em termos físicos, já seria normal e expectável que o Rafa e que o Gonçalo Ramos não entrassem de início. Eu, se fosse o treinador, num jogo a eliminar, se calhar, mesmo não estando nas melhores condições físicas, ou no caso, estão em boas condições físicas, não podem estar no melhor ritmo físico, eu mesmo assim sequer arriscava a pôr os melhores jogadores em campo. Mas isso sou eu que não sou treinador e que não percebo nada disto. Obviamente que o Roger Smith fez esta opção e acredito que tenha sido a melhor. Que foi, portanto, o 11 foi Vlaco Dimos, Bá, António Silva, Otamendi e Grimaldo, até aí o 11 típico, Florentino Chiquinho, João Mário Neres, Fredrik Oshens e Gonçalo Guedes. Eu teria aqui arranjado uma forma de colocar o Rafa de início. Porquê? Porque o Rafa já é contra a sua ex-equipa, porque o Rafa tem um andamento muito superior, neste caso em termos de arrancadas, tem uma arrancada e uma explosão muito superior a qualquer outro jogador. Em relação às substituições, vou já passar para a questão das substituições, já que estou a falar no 11. Eu compreendo as substituições, no sentido em que o Bá foi expulso e que ele quis equilibrar a equipa. No entanto, eu nunca tiraria Gonçalo Guedes. Porquê? Gonçalo Guedes marcou o golo, Gonçalo Guedes estava motivado, estava com o pé quente e estava com a estrelinha. Portanto, o Gonçalo Guedes marcou um golo de cabeça, que nem sequer é o seu forte. Eu acho que se conta pelos dedos das mãos os golos que Gonçalo Guedes marcou de cabeça, e Gonçalo Guedes já marcou muitos golos. E, portanto, ele, estando num dia com a estrelinha de marcar um golo de cabeça, ser um jogador que tem uma garra e uma determinação acima da média. Quando temos um jogador a menos, temos que manter esse tipo de jogadores, guerreiros em campo. Portanto, eu nunca tiraria Gonçalo Guedes num jogo destes, com um jogador a menos. Mas de resto, as outras substituições concordo com o Roger Smith. Embora o Morato, eu concordei com a substituição do Morato na altura. No entanto, o Morato entrou e, de facto, demonstrou que não é o jogador que era no início da época. Quer dizer, fez 2 faltas, foi 2 amarelos e foi expulso já no final do prolongamento. Em relação ao aspecto positivo do jogo, para mim foi... concordo aqui também um pouco com aquilo que vem na imprensa desportiva, que é em relação ao elogio que fazem ao meio-campo do Benfica. Portanto, eu concordo que houve ali uma boa exibição do meio-campo do Benfica, nomeadamente João Mário, Fredrik Oshens e Chiquinho. Eu não vou estar aqui... Agora, quando o Benfica perde, a culpa vai ser para o Chiquinho. Não, o Chiquinho não teve culpa do Benfica ter partido, até fez uma atuação positiva. Portanto, para mim, ponto positivo do jogo do Benfica foi o meio-campo. João Mário, Fredrik Oshens e Chiquinho. A forma como reagiram ao facto do Benfica estar com um jogador a menos e depois, no final do jogo, com menos 2 jogadores. O ponto negativo foi a expulsão de Bá, quer dizer, o Benfica estava a fazer uma boa exibição, uma exibição sólida, bem conseguida. Já tinha criado 2, 3 oportunidades de golo, uma delas concretizada em golo. Estava a jogar bem, o Neres já ia chegou à sua 11ª assistência, portanto também estávamos com o sinal mais de que Neres estava a voltar a ser o jogador que era. E depois o Bá acaba por ser expulso e bem expulso aos 30 minutos.
E depois de ir para a frente, o Benfica com um jogador a menos, o jogo mesmo assim foi repartido. O Braga, mesmo tendo um jogador a mais, o Benfica conseguiu repartir o jogo durante todos os 90 minutos e durante o prolongamento. E por isso o Benfica, mesmo tendo um jogador a menos, os jogadores do Benfica estão de parabéns pelo empenho que tiveram e por terem conseguido não se deixarem ir abaixo com uma arbitragem que foi muito condicionada logo desde a primeira parte, logo desde o lance do Gonçalo Guedes, que foi mesmo antes do lance do Bá, que foi um lance para penalti, aos 19 minutos. Portanto, o António Silva... Não, o Paulinho... Não, eu agora estava aqui a falar... Pus aqui uma nota do António Silva e o Paulinho porquê? Porque o árbitro deste jogo foi o VAR do jogo contra o Sporting, o Fábio. O Tiago Martins foi o VAR no jogo contra o Sporting. O que é que acontece? O Tiago Martins marcou um penalti, enquanto VAR marcou um penalti completamente duvidoso, que foi o António Silva tocou no Paulinho, um toquezinho de nada, e o Paulinho, tipo princesa, mandou-se para o chão. E agora aqui tivemos um lance aos 18 minutos, em que o Guedes ia em rotação, e há um jogador do Braga que toca no gêmeo do Guedes. Portanto, qualquer jogador que joga a bola, nem que seja com os amigos, qualquer pessoa que joga a bola, nem que seja com os amigos, consegue perceber. Se tu estás a fazer uma rotação, se tocam-te no pé de apoio da rotação, obviamente tu cais, e é penalti claro. Portanto, se o Tiago Martins, enquanto VAR, marcou aquele penalti, no jogo contra o Sporting, que o Paulinho caiu de forma ridícula, também tinha que marcar este penalti, que é muito mais penalti do que o do Paulinho, em que o Guedes está a fazer uma rotação, é tocado no gêmeo aos 19 minutos, 18, 19 minutos, portanto penalti claro por marcar, e se esse penalti tivesse sido marcado, se o Tiago Martins não veio em campo, pelo menos o VAR Fábio Melo teria que ter visto. O Benfica, aos 19 minutos, ficaria eventualmente, se o penalti fosse convertido, a ganhar por 2-0 e tínhamos o jogo decidido. E portanto é aí que o jogo começa a ser condicionado. Depois a expulsão de Bá foi bem expulso, mas também mais tarde há um lance idêntico, aos 55 minutos, onde o Rakik acaba por pisar o Oshnes também no pé, na zona ali do pé, numa falta clara, para cartão vermelho no meu entender, seguindo o mesmo critério. Por exemplo, o Bá foi expulso, porque pisou o Pizzi, e bem, portanto o Rakik, ou como é que chama-se o homem, também tinha que ser expulso, porque pisou o Fredrik Oshnes aos 55 minutos. Depois também houve outras faltas, quer dizer, houve faltas, uma que eu estou-me a lembrar, que o Gonçalo Ramos foi cortado numa jogada de contra-ataque claríssima, e que nem sequer foi marcado amarelo, e, quer dizer, outros lances que fica sempre ao contra-ataque, mesmo tendo um jogador a menos, que eram cortados sem falta e que o árbitro não admoestava com o respectivo cartão. Portanto, uma arbitragem que prejudicou o Benfica, uma atuação do Benfica boa até o momento da expulsão, depois uma atuação mais de sentido, de garra e determinação, mas sem objetividade a partir do momento da expulsão. O Fredrik Oshnes, que fez um bom jogo, que foi dos jogadores que mais correu em campo, mas que depois falha um penalti, pela segunda vez que falha um penalti. Eu acredito que ele seja tecnicamente bom a bater penaltis nos treinos, mas o que é facto é que ele nos jogos não tem estado a conseguir 2 penaltis que bate, 2 penaltis que falha. Fez uma boa atuação, infelizmente a sua atuação ficou manchada com o penalti falhado. E foi com esse penalti de Fredrik Oshnes que acabamos por perder nos penaltis, na conversão de penaltis. Bom, não sei o que é que vocês acham do jogo, fiquem à vontade para comentar. Esta é apenas a minha opinião, vale o que vale. Forte abraço, fiquem bem, viva o Benfica e até uma próxima.